Olá, gente amiga, bom dia, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Onde você colocar as plantas dos seus pés, que Deus abençoe. Onde você botar as suas mãos, que prospere, que avance, que destrave, que seu destino seja lindo e maravilhoso nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Estamos felizes, abençoados, porque a presença de Jesus ela é real na nossa vida através do Espírito Santo. E nesses dias de jejum, meu Deus, como são dias maravilhosos que a gente se concentra um pouco mais, se consagra um pouco mais, entrega um pouco mais e com certeza tudo fica diferente. Eu estou muito feliz com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. O Senhor tem ministrado tantas coisas, meu Deus, quantas palavras, quantas testemunhos de ontem para cá mesmo, quantas pessoas que têm compartilhado. Essa noite tive um sonho muito profético, assim, que eu tô tentando discernir no Senhor ainda com outro país. Falei, meu Deus, que coisa linda. Parece que eu tava na cena do negócio, assim, era muito real. Então, sem palavras, nós estamos vivendo assim muito, muito feliz. A Renata tá dizendo que o som tá baixo, Samuel. Vamos dar uma olhada. Será que eu que tô falando baixo? Já tá arrumado, Renata. Confere pra nós aí. É ao vivo, então é bom que vocês dão um feedback. Então, gente, é isso. Vivendo as promessas de Deus, o cumprimento das promessas de Deus e felizes por ver quantas pessoas têm se engajado com o nosso jejum, gravando aqui esse programa, gravando o programa da noite, gravando as lives no Instagram e a gente colocando ali a mensagem da palavra de Deus e tantas pessoas sendo abençoadas, sendo edificadas, tá bom? Compartilhe, agora há pouco eu coloquei lá no Instagram também uma live falando sobre a motivação de Pedro e a motivação que nós precisamos ter para os nossos jejuns, a nossa consagração que precisa ser de forma integral ao Senhor e é muito, muito bom nós podermos compartilhar. Então vai lá, acessa a palavra de ontem, acessa a palavra de ontem aqui no YouTube, acessa a palavra de hoje lá no Instagram e vai compartilhando aqui também. Se você é novo aqui no nosso canal, vamos lá, se inscreva, nós estamos crescendo. Ontem nós ganhamos vários inscritos, né? Muita gente nova entrou ontem participando aqui do nosso programa. Eu não sei se porque era feriado, Samuel, né? Talvez sim, mas porque feriado só para funcionário público, né? Não era feriado para nós estávamos aqui trabalhando. Será que tem tanto funcionário público assim que nos acompanha? Tomara que seja. Mas a gente está muito feliz. Compartilha aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você deseja se tornar membro, nós estamos vendo aqui ó, vários membros do nosso canal, pessoas que estão chegando aí para somar. O que, que é o membro? O membro é aquele que participa com uma quantia financeira irrisória, gente. É pequenininha, mas abençoa demais a gente aqui no programa a melhorar a qualidade que nós estamos entregando para vocês. Somente isso. A gente entrega de qualquer forma, nós vamos entregar de qualquer forma, mas para os membros a gente está colocando um conteúdo mais reservado ali também nas terças e nas sextas-feiras. Lembrando que o nosso canal aqui temos 3 programas já. Nós temos o programa aqui de manhã, que é das 10 às 11 horas, todos os dias de segunda a sexta. Nós temos o programa à noite, que é o Momento do Clamor, um tempo de oração, das 23h50 às meia-noite e 5, são 15 minutinhos ali. E temos também toda sexta-feira o Rap Kids, que nós estamos entregando esse programa aí também para que você usufrua juntamente com a sua família, tá bom? E nós temos aí muitos projetos para que a gente consiga trazer mais um podcast aqui para dentro do canal, outros programas que vai abençoar também a sua vida, a sua casa e te ajudar a potencializar aquilo que você carrega, tá bom? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o verdadeiro jejum. Ontem nós falamos com cuidado com o corpo e eu não consegui responder todos os comentários ao vivo porque foram muitos comentários, foram muitas interações e eu estou muito feliz com isso. Eu entrei lá depois e também tem muitos comentários no vídeo e eu estou respondendo ali na medida com que eu vou tendo tempo, tá bom, gente? Eu vou responder cada comentário de vocês lá no vídeo e aqui hoje também. Se eu conseguir, se não conseguir, eu respondo depois. Vamos juntos? Deixa eu falar para vocês, antes de nós começarmos aqui, antes de nós começarmos a falar do texto bíblico, que nós vamos ler Isaías 58, deixa eu falar para você. A motivação do nosso jejum, ela precisa ser santa, gente. Não adianta nós fazermos um jejum com a motivação equivocada. Por quê, pastor? Porque nós corremos o risco de Deus não receber o nosso jejum. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção, eu tô com a Bíblia aberta aqui em Isaías 58, tô com a outra Bíblia aberta aqui online, em Isaías 58. O que tem me chamado muita atenção é que a pregação do verdadeiro evangelho, ela expõe os nossos ídolos ou a idolatria do nosso coração. Muitas pessoas, muitas, mas são muitas mesmo, estão dentro
igrejas evangélicas, igrejas católicas, dentro das denominações, elas estão escondidas atrás de um ídolo chamado eu. Atrás de um ídolo chamado eu. É o egocentrismo. É um Deus com D minúsculo que as pessoas criaram. Porque se eu não trabalhar, eu não tenho. Porque se eu não fizer, eu não tenho. Porque se eu não casar, eu isso. Porque se eu não... As pessoas estão colocando os seus eus acima do Deus que elas dizem que é o seu Senhor. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos usar esse exemplo. O casalzinho de namorados. Eles estão ali, novinhos, ali na igreja, adolescentes. Não deveria namorar adolescente, né? Esse é um ponto de vista meu. Mas os pais dessa geração autorizam, então vamos trabalhar com essa hipótese. Tá ali o casalzinho de adolescente, 16, 17 anos, não tem um trabalho, não tem uma responsabilidade ainda, mas estão namorando. Aí eles são crentes, filhos de crentes, tá ali na igreja, trabalham, ouvem a palavra de Deus, participam das conferências, participam das escolas bíblicas, servem nos ministérios e tudo. E daqui a pouco esses jovens, eles caem em pecado, eles transam antes do casamento. E aí, eles sabem que aquilo é errado. Eles sabem. Eles sabem que a motivação ela está equivocada, que ela está errada e que não era para aquele tempo. Tanto eles sabem que eles fazem escondido. E eles ficam com muita vergonha quando eles são pegos. Porque eles sabem que aquilo não agrada a Deus. Mas por que que você vai confrontar e um pastor, uma pastora senta com um casalzinho desse e você vai confrontar, você fala para a menina, menina, pelo amor de Deus, você não pode ceder à pressão do menino. Você não poderia ter feito isso. Ah, mas é porque eu não consigo, pastor. Ele é o amor da minha vida. O que eu vou fazer sem esse menino? A capacidade do coração dessa menina é de dizer que um namorado que ela conheceu agora, recentemente, 1, 2, 3 anos, 6 meses, é maior no coração dela do que o Deus que ela disse que é o Senhor e Salvador da vida dela para sempre. É só um exemplo, gente. Eu estou dando só um exemplo aqui para a gente introduzir o nosso assunto de hoje, que é a motivação do nosso jejum. Então, em nome de Jesus, vamos rever as nossas motivações para que a gente não caia no erro, não caia no equívoco de estar fazendo algo para Deus, mas não estar sendo sincero e nem íntegro. Lembra que eu tenho ensinado isso aqui? Eu falei a semana passada sobre a idolatria e nós batemos firme ali de segunda a sexta-feira contra a idolatria. E eu disse que o Deus Trino criou um ser humano que também é trino. Que tem uma alma, que tem um espírito, uma alma e que mora num corpo. E ele cria, e esse ser trino que ele cria, ele precisa adorar a um Deus trino, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando a gente não adora com uma das partes, a gente negligencia, nós estamos em pecado. Então, qual que é a motivação com que nós estamos entregando o nosso jejum ao Senhor? Qual que é a motivação que o nosso coração está separando esses 5 dias, está consagrando, está se dedicando? Por quê? O jejum não é para dizer, olha, eu estou fazendo parte do jejum coletivo da Igreja Koinonia. Eu faço parte dessa turma que está jejuando coletivamente. Não. E nem é para mudar o Senhor. Olha, eu acho que eu vou convencer Deus a fazer algo por mim. Não é barganha. O Senhor, ele não aceita barganha com ninguém. O Senhor não é mudado pelo fato de nós jejuarmos. O jejum vai mudar você, pode ter certeza. Se você fizer com a motivação correta, você vai sair desse jejum mais santo, mais filho de Deus, mais consagrado, mais com a tua nova natureza, mais ávida, mais viva, mais pujante. Você vai ver que você vai conseguir dominar as situações carnais de uma maneira muito fácil. Por quê? Porque você se dedicou com a motivação correta a entregar-se ao Senhor. Então, quero citar Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração nesses dias. Porque da tua mente, da tua alma, do teu coração, ela provém todas as saídas da sua vida. Então guarda o coração, esconde o coração no Senhor. Fala, Senhor, eu quero pegar as minhas motivações e eu quero esconder no Senhor nesses dias. Não deixa eu ficar equivocado, Senhor. Não deixa eu ficar distraído. Não deixa eu olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas eu continuar olhando para o autor e consumador da minha fé. Amém, gente? Nós estamos aí com 31 pontos nesse momento. Senta o dedo no like ungido aí, temos só 22 likes. Você ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Vamos lá então. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo de número 58, versículo 1.
e nós vamos ler o texto. Hoje eu quero trabalhar o texto de Isaías que fala sobre o verdadeiro jejum. Vamos lá? Bom dia a cada um de vocês aí, muita gente, meu Deus do céu. Glória a Deus, gente, que bênção. Vamos juntos. Grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som de trombeta. Fale ao meu povo, Israel, sobre a sua rebeldia e seus pecados. Primeiro ponto, eu quero ir de versículo a versículo aqui, trazendo esse entendimento para você nessa manhã. Queridos, o nosso jejum, a nossa consagração, o nosso tempo de separação ao Senhor, através do jejum, precisa denunciar outros ou quaisquer outros deuses que possam ainda habitar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ecossistema, onde quer que a gente esteja. Grite alto com todas as suas forças, ou seja, se entregue totalmente. Nesses dias de separação ao Senhor, se entregue por completo. Se entregue no teu espírito, se entregue na tua alma, nas tuas emoções, se entregue no teu corpo físico. Se dedique a entregar para o Senhor um jejum completo. Grite alto com todas as forças, grite alto com som de trombeta, grite alto, fale mesmo. Deixa com que a tua alma sinta o impacto daquilo que você está entregando. Denuncia a rebeldia do teu coração, dos teus pecados. Diz, Senhor, eu sou pecador. A maior dádiva de um homem de Deus é ele reconhecer que ele é pecador. Porque Deus não tem problemas com os nossos pecados. Deus tem problema com a nossa rebeldia. Deus, ele não tem problema algum com os nossos pecados. Quem tem problema com os nossos pecados são os religiosos, é a religião, são as pessoas. Deus tem problema com a nossa rebeldia, com o nosso coração endurecido. Então, nesses dias, clama ao Senhor em alto e bom som. Esse é o ensinamento que Deus está trazendo para nós. Grite alto com todas as suas forças, grite alto com som de trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Confesse os seus pecados, grite bem alto que você é um pecador. E use esse tempo de separação nesses dias para fazer confissões de pecados. Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu confesso a minha rebeldia de coração. Senhor, eu estou sondando o meu coração nesses dias, estou sondando a minha mente nesses dias, e eu percebi, Senhor, que eu tenho um monte de motivação que ainda é equivocada dentro de mim. Senhor, arranca isso de mim, me ajuda a me livrar disso, em nome de Jesus. Que esse jejum fique na história da sua vida. 2. Isaías 58, 2. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Queridos, isso fala de uma geração. Isso fala de uma geração que louva a Deus com os lábios, mas por dentro é podridão. Louva a Deus, vai à igreja, vai ao templo, faz jejuns, canta bonito, prega bonito, toca bonito, faz obras sociais bonito, mas por dentro não consegue perdoar o seu irmão, não consegue perdoar a sua irmã, não consegue liberar perdão para alguém, não consegue caminhar junto mais uma milha com ninguém. É essa denúncia que Deus está fazendo contra esse povo. Obviamente, o texto ele é específico ali para Israel, mas isso traz uma aplicação para mim e para você. Isso precisa falar muito para nós. Por quê? Porque é o jejum e nós usamos como base, quando chegarmos no versículo 6, você vai ver que o verdadeiro jejum é essa forma aqui que Deus quer. Mas Deus ele está trabalhando o quê? O coração da comunidade, do povo de Israel, para chegar nesse ambiente e ele dizer, olha, agora que vocês estão quebrantados, rendidos, agora que vocês não têm mais ídolos, agora que vocês não hospedam mais nenhum outro tipo de Deus no coração de vocês, agora que vocês confessaram os pecados de vocês, agora vocês estão prontos para receber aquilo que eu quero. Olha, o verdadeiro jejum que eu quero é esse. O que eu recebo é esse. 3. 58, 3. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Olha aqui que povo carente, gente. Olha que povo carente. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. Aí o Senhor vai responder para eles. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. Queridos, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito forte. Isso é um ensino aqui de milhões. Isso aqui são chaves que mudam a tua vida por completo.
A resposta do Senhor, olha, por que o Senhor não está recebendo o nosso jejum? É porque vocês jejuam para satisfazer a vocês mesmos. Ou seja, a entrega do jejum de vocês não é para mim. A entrega do jejum de vocês é para o Deus do ventre de vocês. Vocês jejuam para satisfazer o Deus do ventre de vocês. Vocês jejuam para satisfazer o Deus que é vocês mesmos. Vocês estão oprimindo os empregados, vocês estão oprimindo as pessoas. O ambiente do evangelho, irmãos, presta atenção nisso aqui. O ambiente do evangelho não é um ambiente de opressão. O ambiente do evangelho não é um ambiente de opressão. Você não deve seguir a Cristo por opressão. Você não deve deixar de pecar por opressão. Olha, se você pecar, você vai para o inferno. Não, isso é opressão. Você não deve pecar porque você ama tanto a Cristo. Você é tão de Jesus, você reconhece tanta obra dele na cruz, você é tão grato, é tão grata que você não deseja pecar. Você agora recebeu a nova natureza e cultiva através da santificação essa nova natureza. Então não é um ambiente de opressão. Mas essa é a denúncia que o Senhor está fazendo aqui contra Israel. Próximo, 58:4. De que adianta? De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Ele está dizendo, olha, vocês com a motivação equivocada me entregam um jejum. Vocês deixam de comer, vocês se vestem de pano de saco, vocês vão ao templo, vocês fazem os rituais religiosos. Né? Mas a motivação que vocês estão fazendo, brigando, continuam discutindo, continuam levando a vida à maneira de vocês, eu não ouvirei as suas orações. E aqui está o problema. Irmãos, imagina você ficar 5 dias entregando a Deus oração, alimento, tempo, se dedicando, mas com a motivação equivocada. E no final de tudo, você não ter a sua oração respondida. É o que o Senhor está dizendo. Com esse tipo de jejum, ou seja, com a motivação errada, eu não ouvirei as suas orações. Aqui está um problema muito grave. Aqui está um problema muito grave. E as pessoas, elas ficam assim, às vezes chateadas comigo quando eu falo, mas é com muito amor, irmãos. Eu não quero ser pesado, eu quero ser leve aqui no meu ensino, para que você entenda. Quando eu te corrijo, quando eu chamo a sua atenção para a verdade das Escrituras, é porque eu te amo, é porque eu quero que você viva o Evangelho da maneira correta. E às vezes a gente fala para as pessoas, fala, olha, cuidado com a motivação com que você está fazendo tal coisa. Porque se a motivação não for boa, o Senhor não recebe. O Senhor não recebe. Ah, pastor, mas o Senhor é Deus para saber se Deus recebe ou não recebe? Eu não sou Deus, mas eu sei ler português pelo menos e interpretar. O que está escrito aqui na Bíblia é isso. Não precisa ser Deus para saber. Só Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Mas as Escrituras nos traçam parâmetros, diretrizes, trilhos que nós conseguimos saber se o Senhor está recebendo ou não está recebendo. E é ele que está dizendo, de que adianta jejuar, se continuam a brigar, se continuam a discutir. Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. E se ele não ouve as nossas orações, ele vai receber o nosso jejum? Não vai receber. 5. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça, como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Olha que interessante, gente. A maneira com que eles se separavam para o tempo de jejum era essa maneira. Não é a maneira que nós fazemos hoje, ok? Ninguém aqui veste uma roupa diferente, passa cinza no corpo, né? Nós não cumprimos esses rituais, mas nós fazemos o jejum. Mas vamos trazer uma comparação. É o Senhor dizendo, olha, vocês acham que com a motivação equivocada com que vocês estão fazendo, não perdoando, continuam brigando, continuam separados entre irmãos, continuam com inveja um do outro, continuam falando mal dos seus próprios irmãos, continuam criando panelas, continuam trabalhando para que o corpo de Cristo seja separado e não ajuntado. Vocês acham mesmo que eu vou receber esse tipo de jejum? Vocês acham mesmo que esse tipo de jejum é o que vai me agradar, o que agrada o Senhor? Então eu volto na motivação do nosso coração, porque se a motivação do nosso coração não for boa, não for consagrada, irmãos, e a motivação boa, ela precisa ser consagrada. Não é porque eu tenho uma intenção boa que a minha intenção também é consagrada. Eu preciso verificar no Senhor, Senhor, as minhas motivações
por melhores que elas sejam. Senhor, eu quero passar pelo filtro do Senhor. Eu quero passar pela agenda do Senhor. Eu quero passar pelo fogo do Senhor. Senhor, eu estou colocando aqui as minhas boas motivações no teu fogo. Purifica-as, Senhor, e elas saiam desse fogo aqui totalmente prontas para que eu entregue ao Senhor. E você vai verificar que mesmo as motivações boas que nós temos, quando ela passa pelo fogo de Deus, ainda vai sobrar pouquíssimas coisas. Talvez não sobre nada. Mas sabe qual que é o interessante? Que quando você coloca as suas motivações para passar nesse ambiente de verificação do fogo do Senhor, irmão, aí você vai ver que a coisa é diferente. Mesmo que se não sobrar nada da tua boa motivação passada pelo fogo do Senhor, a motivação que o Senhor vai colocar no teu coração é a motivação correta para você entregar para Ele. Por isso que nós precisamos perseguir esse lugar. E esse lugar não tem como entrar com o ego inflado. Não tem como entrar com ídolos no coração. Você precisa entrar com o coração quebrantado, com a cabeça baixada. Você precisa entrar pianinho, pianinho. Miudinho, miudinho. Tem que entrar humilde, irmãos. Tem que entrar humilde. A gente usa uma metáfora, né? Chega um gatinho e sai um leão. Não queira chegar um leão para sair um gatinho, não. Nesse ambiente aqui, você chega um gatinho miudinho. Miando, baixinho, baixinho. Chega humilhado, chega quebrantado. Quanto mais humilhado você chegar, mais as suas motivações serão purificadas. Quanto mais humilhado você chegar nesse ambiente da presença de Deus, mais a tua motivação será purificada, mais a tua entrega será genuína, será completa. Próximo. 6. Aí nós chegamos aqui naquilo que é o cerne aqui desse texto. Este é o tipo de jejum que desejo. O Senhor preparou a nação de Israel. Tem um schedule, tem uma preparação ali até chegar no versículo 6. Aí ele diz, este é o tipo de jejum que eu desejo. Então nós vamos tocar num ponto agora que é primordial para a nossa vida espiritual. Primordial para a nossa vida espiritual. Existe um tipo de jejum que é o desejo, que é objeto do desejo de Deus. Eu vou repetir. Existe um tipo de jejum que é o objeto do desejo de Deus. E é sobre ele que nós vamos falar agora. A Elisânia está dizendo assim, somos ruins, pastor, é por isso que nos motivamos errados. Só Jesus para nos ajudar, nos quebrar e fazer de novo. E isso é todos os dias. É isso, Elisânia. E é interessante, diante desse comentário da nossa irmã, que contribui demais aqui com o nosso programa, é muito interessante, queridos, a gente pensar que esse ambiente do relacionamento que eu tenho batido aqui no programa desde o início, e não tem a ver em ser crente, ser católico, é um relacionamento que você precisa ter com Deus. É um relacionamento que você precisa desenvolver com o Senhor. E nesse relacionamento que é diário, o Senhor, o próprio Senhor, se você se relaciona com o Senhor verdadeiro, ele vai mostrando as suas motivações para você. É como se Deus colocasse um espelho e com o relacionamento que você tem com ele, aquele espelho vai mostrando para você quem você é. Só que esse espelho que você está olhando e vendo quem você é de fato, que as suas motivações são equivocadas, ao mesmo tempo no relacionamento com Deus, você vai se tornando parecido com ele. Ele vai te ajudando a deixar para trás essas motivações equivocadas e colocar motivações santas. E entrar no lugar de que a sua vida possa ser de fato transformada. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe. Caroline Sintra, Deus abençoe. Obrigado aí. Mandou uma oferta aí pro programa. Deus abençoe, viu, gente? Vamos juntos. Glória a Deus. Então, existe um tipo de jejum que é o que Deus aceita, que é o que Deus deseja, que é o que Deus recebe. Vamos lá. Pastor, que tipo de jejum é esse então, Elisângela? Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Próximo. Dá uma virada, Samuca. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Queridos, presta atenção. O primeiro ponto do verdadeiro jejum que Deus recebe é o jejum que a gente liberta as pessoas. Ritinha, seja bem-vinda. Olha isso aqui, gente. Tem muita gente entrando no ambiente de jejum, querendo entregar para o Senhor um jejum com a motivação, mas você ainda está carregando pessoas na sua vida. Liberte os oprimidos. Removam as correntes que prendem. Porque se você não perdoa a pessoa que te feriu no passado, você está deixando essa pessoa acorrentada na sua vida.
Você acorrentou essa pessoa num lugar da sua vida e disse, olha, eu quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa sofra, eu quero que essa pessoa coma o pão que o diabo amassou, não é assim que as pessoas dizem? Eu quero ver essa pessoa definhando. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi isso em aconselhamento de gabinete. Pastor, eu virei a página, mas eu quero que ele morra seco, igual um sapo. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. E ainda, irmãos, eu vou levantar um jejum. Não, pelo amor de Deus. Primeiro vamos libertar os oprimidos. Primeiro vamos libertar as correntes que prendem as pessoas. Vamos libertar as pessoas do nosso passado. Vamos dar voz de liberdade a ela. Diz, olha, vocês não me devem nada. Você me abusou, você tirou a minha pureza, você tirou meus recursos, você mexeu com a minha integridade, você estragou a minha vida naquela época, mas eu dei uma guinada, eu dei uma virada, eu parti para frente, eu andei, eu estou liberando, eu estou cortando essas correntes aqui, eu estou abrindo essas algemas, estou deixando você ir embora, e deixa eu ir embora. Vamos ser livres, vamos ser livres, vamos ser livres. É isso mesmo, Dani. Eu já ouvi pessoas falando: olha, eu virei a página, mas eu quero que o outro aconteça tal coisa. E crentes, pessoas religiosas dentro da denominação. Então, primeiro ponto, liberte as pessoas. Perdoe as pessoas. Perdoe as pessoas. Corte nessa manhã. Lembra aí, o Senhor vai trazer na sua mente, vai trazer pessoas aí que você precisa liberar. Pessoas do seu passado que você precisa cortar essa corrente hoje. Pega aí uma serra elétrica aí e bora, uma maquita, e corta essas correntes em nome de Jesus. Diz, ó, você não me deve mais nada. Fala em voz alta. E fulano, você não me deve mais nada. Ciclano, você não me deve mais nada. Meu ex, minha ex, vocês não me devem mais nada. Vocês estão liberados. Faz em voz alta. Fulana, você está livre, você está perdoada. Você está livre, você está perdoado. Não carreguem as pessoas com vocês. Porque o jejum verdadeiro que Deus recebe é quando você liberta as pessoas das prisões. Versículo 7. Versículo 7. E aí nós vamos entrar no segundo ponto. Estamos falando o jejum que o Senhor recebe. Repartam o seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Queridos, presta atenção. Eu não estou dizendo que você vai precisar sair na rua procurando, né, uma situação. Nossa, vou sair na rua agora procurando um sem-teto, porque eu estou jejuando e o verdadeiro jejum é que eu preciso agora pegar um sem-teto e levar para dentro da minha casa. Não é isso, queridos. Não é isso. Reparte seu alimento com os famintos. Olha, vou agora procurar na rua, sair a qualquer custo. Não, é você ter a consciência de que a necessidade do seu irmão, ela precisa ser suprida. Ela precisa ser suprida por você, por nós, pela Igreja de Jesus, que é uma comunidade de fé que Deus está levantando. Então, repartir esses alimentos com os famintos é nós entendermos que a necessidade das pessoas que batem a nossa porta, que nós passamos à frente delas, que fazem parte do universo que nós estamos visualizando, precisam ser supridas. Precisam ser supridas. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Todos os jejuns que a gente faz de tirar o alimento, eu gosto muito de trocar. Eu gosto muito de pegar o alimento que eu comeria e entregar para alguém. Eu estou jejuando, mas tem alguém lá fora que não está jejuando. Então eu pego o alimento que eu comeria e vou lá e eu entrego para essa pessoa. É um sinal, é uma sinalização de que nós entendemos. É uma sinalização de que nós compreendemos o que o Senhor quer. Mas não só isso, não é pegar uma marmita de comida e ir lá entregar para alguém que está com fome simplesmente no jejum. É nós entendermos que todos os dias as necessidades que passam à nossa volta, as necessidades que passam nos nossos olhos precisam ser supridas. Sabe qual que é o entendimento aqui? Que você e eu e nós não podemos agir como aqueles 3 personagens lá de Lucas capítulo de número 10, é isso? Do bom samaritano? É isso? Passa ali o sacerdote, vê um homem que estava machucado e não faz nada. Passa o levita, vê o homem que estava machucado e não faz nada. E aí o que acontece? Sobra para quem? Para um bom samaritano. Que não tem nem nome. Um samaritano. Eles chamam de bom, né? Mas é um samaritano. O cara para e diz, olha, ele tá quebrado, tá machucado. Tem aqui o recurso para cuidar dele. Eu tô indo fazer uma viagem. Quando eu voltar,
Se não deu o dinheiro, pode colocar na minha conta. E olha que interessante, esse samaritano deveria ter crédito. Não era qualquer pessoa. Era uma pessoa, era uma autoridade que estava passando ali e era conhecida. Porque pro cara falar, olha, eu vou voltar, e a pessoa acreditar e vai pendurar na conta dele, queridos, preste atenção. Então, a ideia do texto aqui é justamente essa. É nós nos comprometermos com tudo que está à nossa volta. Pastor, a gente vai mudar o mundo? Queridos, a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas nós vamos conseguir mudar o mundo à nossa volta. Ah, isso é bom, hein? Vamos conseguir. Vou até escrever. Vamos conseguir mudar o mundo à nossa volta. À nossa volta. Pastor, então a igreja vai mudar o mundo agora? Não, não vai mudar o mundo todo, não vai. Nem os governos mudam o mundo todo. Nem os empresários mais ricos do mundo mudam o mundo todo. Mas o que nós podemos fazer? Mudar o mundo à nossa volta. Tudo que está à nossa volta precisa ter um olhar clínico da parte dos homens e mulheres de Deus. Então aqui no capítulo de número... nós estamos no 58 de Isaías, versículo 7, Samuca, é isso? 7 ou 8? Vamos lá. Então é isso que o Senhor está dizendo, essa é a comunicação. Você precisa se abrir os seus olhos para quê? Para o necessitado. Não, é Isaías 58, Samuca, você colocou 51. 58. Amém, gente? Fala alguma coisa aí, meus amigos. A Elisângela está dizendo, jejum verdadeiro traz compaixão e ação em favor dos outros. É isso, é isso. Você resumiu, Elisângela. Minha sogra tá aí, é isso? Eita, paz do Senhor a todos. Glória a Deus, minha sogra. Pastor Elisângela, bom dia. Dani Nóbrega, bom dia. Deus abençoe. Glória a Deus, gente. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Irmãos, olha, isso aqui é interessante. A gente não dá muito crédito. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Eu vou falar, olha, muitas pessoas elas falam assim, né? Elas mandam uma mensagem, sabe aquelas mensagens? Bom dia, tudo bem com você? Aí a pessoa do outro lado, bom dia, nada bem hoje. Aí a pessoa fala, meu Deus do céu, por que eu fui perguntar? Já muda de assunto. Não esconda, gente. Não esconda. Não se esconda dos que carecem de ajuda. Pastor, mas eu não estou no momento que eu consiga ajudar com aquilo que a pessoa precisa. Eu também, tem muitos momentos que eu não estou em condições de ajudar com aquilo que a pessoa precisa. Mas eu tenho uma rede de conexão, eu tenho uma boca, eu tenho mãos, eu tenho uma rede social, eu tenho um WhatsApp, eu tenho uma comunidade de fé que eu pastoreio aqui, que é pujante, que é maravilhosa. Meus amigos, a gente pode ajudar comunicando as necessidades das pessoas a outras pessoas que podem ajudar naquele momento. Amém? Então não se esconda dos que carecem de ajuda. Não encolha a sua mão. Não escondam. Nós precisamos viver essa realidade do reino de Deus. O reino de Deus ele é coletivo. É por isso que as nossas motivações precisam ser consagradas. Dentro do ambiente do jejum, o Senhor vai nos ajudando a desapegar de coisas. Pode observar, gente. Você nesses dias aqui, nesses 5 dias, você vai ligar nada para Netflix. Você vai ficar nada, tipo, meu Deus do céu, televisão? O que é televisão? Nossa, pra quê? Sabe, você fica desapegado. Fala, meu Deus, não são coisas, né? Ah, não é coisa. Você quer a presença, sabe? Você tá numa outra vibe, você tá, meu Deus, parece que você tá andando assim, ó. Você tá andando nas nuvens. Então é isso, queridos. É isso. A gente não tá trabalhando aqui para mudar o mundo, mas nós vamos mudar cada realidade. Nós vamos mudar cada realidade. Tem pessoas que vão passar pela nossa vida e vão falar, eles prometem. E nós já passamos isso aqui, gente. Outro dia ligou alguém aqui e falou, vocês não são a igreja que promete dar comida para todo mundo? Não, a gente não promete dar comida para todo mundo, não. A gente está tentando contribuir com aquilo que Deus está fazendo com as pessoas que chegam na nossa vida e com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente tem. Então, nós não conseguimos também ultrapassar a medida daquilo que Deus nos deu nesse momento. Estamos trabalhando para ter uma medida maior.
Não é? A pastora Mara tá aqui, ó. Vamos juntos, enquanto corpo mudar o mundo que nos cerca. É isso. Nós estamos trabalhando para ter uma medida maior, para poder o quê? Contribuir um pouco mais com as pessoas. Entende? Mas nós temos a convicção de que nós não vamos mudar o mundo. Mas nós vamos mudar a realidade do mundo que está à nossa volta. Cada família, cada criança, cada pessoa que passa. Algumas pessoas vão passar pela sua vida, você não vai conseguir ajudar. Algumas pessoas vão passar pela minha vida, eu não vou conseguir. A gente vai falhar. E a gente precisa entender que está tudo bem. Nós não somos perfeitos, nós não somos deuses. Uma das coisas que eu tenho entendido é que eu não consigo mudar a vida das pessoas. As pessoas falam, pastor, mas você precisa falar com fulano, você precisa falar com meu marido, pastor. Eu até posso falar com seu marido, mas eu não consigo mudá-lo. A única pessoa que pode acessar o coração do seu marido, do seu filho, da sua esposa, e pode transformá-lo, é o Espírito Santo. Então nós precisamos ensinar o quê? Arrependimento, cruz, o evangelho genuíno, a busca pela presença de Deus. Mas convencer as pessoas a gente não consegue. Ok? Mas vamos estender as mãos, nós não vamos nos esconder aqueles que carecem de ajuda. Então nós estamos falando de um tipo de jejum que Deus recebe. Isaías 58, a partir do versículo 6. Vamos lá, Samuca, versículo 8. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, não esquece de colocar aí o dedão ungido no like, hein? Nós estamos com 43 pontos nesse exato momento e 34 likes só. Senta o dedo no like aí pra gente conseguir avançar e entregar para mais pessoas. Então, sua luz, olha, cumprindo esses passos do verdadeiro jejum, Isaías 58, 6 e 7, aí chega no 8, que é o clímax do negócio. É o resultado. Então sua luz virá como o amanhecer. Por que como amanhecer? Você já viu quando o sol nasce? Eu não sei se você já pegou na praia assim, quando o sol tá nascendo assim, tá rompendo. Meu Deus, vem aquela luz, vai tirando a escuridão e vai vindo aquela luz. É essa a ideia. Então sua luz virá como o amanhecer e as suas feridas sararão num instante. Queridos, as feridas que nós temos na nossa alma, as feridas que nós temos no nosso psique, elas são curadas quando a gente entrega de fato um jejum verdadeiro. Um jejum com a motivação correta. Quando a gente segue esses passos da palavra de Deus. Uma coisa que eu tenho ensinado, seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nunca vai dar errado. Quer ter resultado? Todo mundo trabalha por resultado. Para de fingir costume. Ah, não, pastor, eu não espero nada em troca, eu não tô trabalhando por resultado. Eu tô trabalhando por resultado. Eu quero ver vidas salvas. Eu quero ver vidas transformadas. Essa é a minha motivação. Tá? Então, você quer trabalhar por resultado? A luz virá como amanhecer e as suas feridas sararão num instante. A sua justiça os conduzirá adiante. Ou seja, a justiça de Deus ela vai na nossa frente. E aí não tem problema se a pessoa fala mal de você, não tem problema se te caluniam, não tem problema se elas te ofendem, não tem problema se elas te amaldiçoam. Não, se elas te amaldiçoarem, se elas te abençoarem, não tem problema, porque a justiça de Deus vai na sua frente. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. A justiça de Deus vai na sua frente. Ela vai abrindo as portas, ela vai quebrando os ferrolhos, ela vai destruindo as obras das trevas. Por quê? Porque a luz, a justiça de Deus vai na frente. Ela vai rompendo com tudo. A sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na sua retaguarda. Meu Deus do céu, é como se a luz fosse abrindo os caminhos para você na frente. A justiça de Deus fosse clareando o caminho para você na frente. E atrás, um quartel, anjos poderosos da parte de Deus, olha, te protegendo. A glória do Senhor protegendo a sua retaguarda. E aí, meu amigo, você não vai tomar flechada nas costas. E aí você não vai tomar invertida pelas costas. Por quê? Porque você está seguindo aquilo que Deus está ensinando e é o verdadeiro jejum, a forma como ele recebe. Então, procure olhar as motivações com que você está fazendo. Procure seguir os parâmetros daquilo que a Escritura está narrando para nós. Eu estou aqui só tentando explicar versículo a versículo para que você compreenda um pouco mais. Mas está aí na sua Bíblia. Se você abrir Isaías capítulo 58, a partir do versículo 1 até o 8, é tudo que eu li até agora aqui para vocês. Só estou lendo a Bíblia. Amém? Versículo 9. Tem mais. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Queridos, é muito lindo. Bispo Elias,
É muito lindo quando nós oramos e o Senhor nos responde. Queridos, é triste. Você já passou por algum período da sua vida que você orou e você encontrou o silêncio de Deus? Fala, pastor do céu, parece que o céu está fechado para mim, parece que eu oro e o Senhor não fala comigo. Quem já? Teve mais? Eu já tive momentos na minha vida que eu falei, meu Deus, o céu está de bronze. Eu oro e nada acontece. Eu não ouço, não tenho uma resposta, eu não sinto. Quem já? Coloca para mim aí, vamos ver, vamos interagir nos comentários aqui. Quem já passou por um tempo que você orou e você sentiu que o Senhor estava longe, não te respondia, você não conseguia acessar o coração de Deus? Coloca para mim nos comentários aqui, vamos interagir. Será que tem mais alguém ou só eu que passei por isso na minha vida? Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Queridos, ele está reforçando aqui aquilo que ele falou lá atrás. Não sejam opressores. Libertem as pessoas. Libertem os oprimidos. Libertem os cativos. Você não precisa fazer de ninguém escravos na sua vida. Um pastor não pode fazer das ovelhas seus escravos. Um líder não pode fazer dos seus liderados os seus escravos. Um pai, uma mãe não pode fazer dos seus filhos os seus escravos. Tem filho que tem tanto medo do pai, tem tanto medo da mãe. Não é temor, não é respeito, não os vê como autoridade, os vê como opressores. Tem pessoas que tremem quando estão diante de autoridades. Por quê? Porque os vê como opressores. Isso não é saudável, irmãos. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações. E agora, para dentro do contexto do corpo de Cristo, queridos, eu disse aqui na quinta-feira, na minha exposição bíblica, na minha pregação, pelo amor de Deus, pare de falar mal dos seus irmãos. Para de hospedar pessoas na sua mesa para falar mal de outros irmãos. Você nunca se perguntou por que a pessoa encontrou um lugar na minha mesa, no meu coração, para vir aqui em casa, tomar um café comigo, para falar mal do meu irmão, para falar mal do meu pastor, para falar mal do meu líder? E às vezes nós não nos posicionamos, e não estou nem falando para defender CPF. Ah, eu gosto do pastor Marcos, eu gosto do Samuel, eu gosto do Michel, então eu vou defendê-los porque eu gosto. Não é sobre isso. É porque é o nosso irmão em Cristo Jesus. É porque é uma nossa irmã em Cristo Jesus, faz parte do mesmo corpo. E se a gente permite com que os nossos irmãos falam mal dos nossos próprios irmãos, a gente vai inflamando esse corpo. A gente vai distanciando esse corpo, a gente vai causando divisão nesse corpo. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. As células precisam estar conectadas. Os irmãos precisam estar conectados. Os membros precisam estar conectados. Porque quanto mais conectados nós estamos, mais fortes, mais saudáveis esse corpo de Cristo fica. Amém, irmãos? Remova o jugo pesado da opressão. Pare de fazer acusações, espalhar boatos maldosos. Quer ver uma coisa que separa famílias? É pessoas que colocam mentiras. Pessoas que espalham boatos. Você ouviu dizer. Rapaz, se tem uma coisa que me deixa muito triste, assim, que mexe demais com a minha estrutura, é quando a pessoa. Pastor, eu vi dizer. Vi dizer. Nem ouviu. Vi dizer. Irmão, corre desse demônio, é Satanás falando. Eu vi dizer que o fulano falou. Você ouviu? Você consegue comprovar? Você consegue sentar com esse irmão na minha frente e a gente repetir isso que você está falando? Porque senão, irmãos, é fofoca, é maledicência, é boatos maldosos, isso não contribui para o corpo de Cristo. Isso é doença. Eu vi dizer que a fulana bebeu. Não, sai desse lugar em nome de Jesus. Vamos fortalecer o corpo de Cristo, irmãos. Não estou falando isso aqui por causa só da igreja Koinonia. Irmãos, do corpo de Cristo. Não fale mal de pessoas de outra denominação. Ah, pastor, eu saí daquela igreja porque o pastor não presta, porque o líder não sei o quê, porque todo mundo... Não, queridos, pelo amor de Deus, não vamos cair nesse erro, não. São irmãos, fazem parte do mesmo corpo. Nós só estamos em células diferentes. São só denominações diferentes, mas nós estamos ligados no mesmo corpo. Em nome de Jesus, não espalhem boatos maldosos.
Versículo 10. Nós estamos lendo Isaías 58, irmãos. Ana Paula Ribeiro está dizendo assim: parece que estou passando por isso. Ela está dizendo desse tempo que você ora e Deus não ouve. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Ele reforça, irmãos. Se é importante, Deus reforça. Deem alimento aos famintos. Ele já falou de alimento lá atrás. Ele já falou de ajudar os necessitados lá atrás. E ele reforça no versículo 10. Deem alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Então a sua luz brilhará na escuridão. E a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. A sua vida será uma vida iluminada. É aquilo que as pessoas olham para você e falam assim: meu Deus, por que que na vida daquela pessoa acontece só coisas boas? Não acontece só coisas boas. É que as pessoas conseguem ver o quê? A luz que ilumina. Porque com coisas boas ou com coisas não boas, ela continua brilhando. O que faz essa pessoa brilhar não é o brilho próprio, é o brilho de Cristo, é o brilho do Senhor. Então, independe se ela está num dia bom, independe se ela está num dia mau, ela continua brilhando. Eu continuo brilhando, você continua brilhando. Por quê? A sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Por quê? Porque nós estamos cumprindo as escrituras, cumprindo a palavra de Deus. Não é mágica. Não é porque somos melhores. Irmãos, é sine qua non, é cumprir a palavra de Deus e receber os resultados. É igual matemática, 2, 2, 4, não tem como dar erro. Não tem como errar. O nosso erro é não cumprir as escrituras. O nosso erro é querer levar a vida do nosso jeito. É a nossa imaturidade. A Elisângela está dizendo aqui, imaturidade. O nosso erro é a nossa imaturidade. Se o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de todas as coisas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O nosso tempo de imaturos, o nosso tempo de meninos, nos faz perder o quê? Esse lugar de acesso do cumprimento das promessas de Deus. Porque você é herdeiro, mas você é menino. A tua motivação ainda é de menino. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Sabe qual que é o problema? Nós temos uma geração de velhos falando como meninos. É porque eu sou presbítero há 37 anos na casa do Senhor. Ah, mas o que que isso serve se você não consegue perdoar as pessoas? Para que que isso serve? 37 anos de presbítero, de diácono, de pastor, de apóstolo, de semideus, se você não consegue conviver com o irmão que é diferente. Se você julga o irmão que não usa terno, não, porque aqui na nossa denominação, na nossa demoniação, aqui a gente só usa terno. Cara, o outro irmão usa camiseta, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus. A nossa religiosidade, esse ambiente da nossa imaturidade. Eu uso camiseta, mas respeito o irmão que usa terno. O irmão que usa terno precisa me respeitar também. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus e nós estamos juntos nesse caminho de amadurecimento do corpo de Cristo. Tem lugar para todos os membros. Os membros são diferentes. Você pega, cada dedo é diferente um do outro. Você pega os olhos, é diferente da boca, é diferente das orelhas. Os órgãos internos, cada um são diferentes uns dos outros. E nós somos o corpo de Cristo. A gente precisa entender que nós temos uma grande diferença no corpo. O corpo é diferente. Mas não é porque o corpo é diferente, ele vai deixar de se mover. Não é porque o corpo é diferente, os órgãos precisam trabalhar separados. Irmãos, se os órgãos trabalhar separados, o corpo morre ou fica falido. Arranca um membro do seu... Se arrancar um dedo, pode até funcionar, né? Nós temos até um presidente que falta um dedo, né? Funciona. Irmão, mas tá debilitado. É deficiente. E às vezes a nossa religiosidade, a nossa falta de maturidade nos leva para esse lugar de fazer o corpo de Jesus na terra deficiente, faltando pedaços. Então vamos fazer desse jejum a nossa motivação correta, a nossa entrega genuína, o nosso coração possa estar quebrantado diante do Senhor. Vamos respeitar as diferenças entre os nossos irmãos.
Vamos celebrar a vida de cada um deles. Ah, pastor, mas é diferente. Eu não acredito do jeito que eles fazem. Tem muitas coisas que eu não acredito também do jeito que eles fazem, mas eu vou respeitar. Eu vou deixar para que o Senhor, no último dia, coloque isso no fogo. Eu vou deixar para que o Senhor, no último dia, peneire isso. E o que eu vou fazer agora, então? Eu vou trabalhar para tentar trazer o quê? Saúde para o corpo. O meu trabalho aqui, no Além do Culto, é tentar trazer saúde para o corpo. Eu preparei uma mesa, um discipulado cristão, que ele vai além das bolhas da religião, para a gente tocar vários lugares. Para quê? Para esses lugares que o corpo está ferido, o corpo está doente, a gente possa levar saúde para o corpo através de uma boa teologia. Esse é o nosso objetivo. Se você não tinha entendido, acabou de entender agora o mistério. Então que nesse jejum, irmãos, nesses 5 dias, a gente possa quebrantar o nosso coração, rever as nossas motivações e deixar o nosso coração mais aberto, mais preparado, mais santo para aquilo que o Senhor quer fazer no corpo dele. Quebrando as barreiras, as diferenças das denominações, das religiões. Se somos filhos de Deus, irmãos, se somos filhos de Deus, nós precisamos caminhar em unidade. Pastor, e aqueles que não são filhos de Deus? A gente precisa trabalhar para mostrar a palavra de Deus para eles, para que eles entendam que eles também receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? 11, 58, 11. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vira, tem mais uma parte. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Eu quero finalizar aqui nesse versículo 11. Vocês serão como um jardim regado, como uma fonte que não para de jorrar. Queridos, com a motivação correta, entregando o jejum da forma com que Deus recebe, as pessoas vão querer beber de você. As pessoas vão querer beber da sua casa. As pessoas vão querer beber da sua célula. As pessoas vão querer beber da igreja que você pastoreia. As pessoas vão querer estar perto de você porque você é como uma fonte que não para de jorrar. Consagre-se ao Senhor nesses dias. Coloque as motivações consagradas, puras, santas diante da presença de Deus. Peça ao Espírito Santo. Essa é a minha oração nesse dia, Espírito Santo. Eu quero que as minhas motivações sejam consagradas, purificadas ao Senhor. Que a gente possa juntos alcançar esse lugar de maturidade no corpo, de trabalhar para que o corpo de Jesus se torne cada vez mais saudável na terra. Entendendo que os nossos irmãos são diferentes, que as outras denominações são diferentes, mas nós temos um parâmetro a seguir. Seguimos a Bíblia, a palavra de Deus e o nosso modelo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Que toda a idolatria do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração, caia por terra nesses dias. Que a gente possa consagrar ao Senhor a motivação mais santa possível para entregar esses 5 dias de jejum. E que as pessoas, Ritinha, Pastor Everaldo, Maria Alice, Elisângela, Maíce, Pastor Elisângela, que as pessoas possam ver em nós essa luz brilhando, essa justiça de Deus que anda na frente, essa retaguarda da glória de Deus que vai atrás da gente, essa bondade de Deus que nos faz ser generosos, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, que faz acolher as pessoas, que faz se colocar no lugar do outro, que faz ter empatia, que faz ser leve na entrega do pão vivo que desceu dos céus. Que nós possamos, como homens e mulheres de Deus, não criar atalhos, não cobrar pedágios, mas que nós possamos ser ferramentas de Deus nesses 5 dias de jejum, para aproximar pessoas, para que a glória de Deus venha sobre a vida de cada uma delas. Irmãos, a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, me ajuda a apresentar o Senhor como pai para as pessoas. Todo mundo quer um pai, irmãos. Todo órfão deseja ter um pai. E se nós ainda não reconhecemos Deus como pai, Jesus Cristo como nosso Salvador, ainda somos órfãos. Há uma geração órfã nessa terra, esperando a manifestação dos filhos que vão apontar para o Pai. E a minha oração nesses dias é que esse jejum nos leve a esse lugar. Que as pessoas possam ver o nosso Deus como Pai e se apaixonarem pela presença dele. E se converterem
e serem transformados pela glória de Deus. Amém? Comentário da Maria Antunes, ela diz assim, ó, algum tempo atrás uma pessoa ia na minha casa só para falar mal dos outros. Eu orei a Deus e ele me disse, ore no seu portão. Orei a Deus, tirou tanta gente que frequentava a minha casa, foi um alívio. Eita glória! Aí, irmão, segue a dica aí da irmã. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe seu dia. Espero você hoje à noite lá no nosso programa Momento do Clamor, às 23 horas e 50 minutos. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu testemunho, deixa aqui alguma palavra de Deus para o meu coração, para o coração dos nossos inscritos aqui do canal, aqui no comentário assim que o vídeo terminar, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Fique atento no Instagram da Koinonia, no meu Instagram, que a qualquer momento eu posso entregar uma palavra de Deus para você lá. E amanhã estaremos aqui de novo entregando mais um pão para você, o pão vivo que desceu dos céus. Deus abençoe em nome de Jesus.